ao nosso Pó de Café. Golinho, Fê. Gostosinho. Muito bom. Tá bem quente, tá gostoso. Fê, hoje tá o quê? Cultural? Hoje tá um bate-papo cultural, digamos. Cultural. Tá. Não, tem vários segmentos. Sem né? muitos spoilers. Se a gente for, vai passar por vários segmentos. Mas mais do que isso, ele tá um bate-papo muito querido. Assim, a gente tá muito confortável, de verdade, e muito feliz também, tá, gente? Porque a agenda dela... Pra dando conseguir, spoiler, foi então, é especial. Espero que vocês aproveitem. Fer, faz a honra de começar Com a certeza. apresentação? Vamos lá. Gente, ela foi professora de turismo da PUC. Para quem viu o nosso piloto sabe que eu e a Eva fizemos turismo, né? Então, Ou seja, já sabem. fomos alunos. Ela é acionista da companhia aérea Azul, Linhas Aéreas. A sua família foi proprietária da linha de ônibus mais conhecida do estado de São Paulo. Acredito que todos já saibam quem é. E uma particularidade, ela ama correr. E ela vai falar um pouquinho pra gente sobre essa história. Ela já perdeu 50 quilos e teve uma mudança de vida radical. Pois é. Ela é leonina. Das boas. Das boas. Você sabe que a hora que a gente tava fazendo o briefing, né, da apresentação da nossa convidada, eu coloquei, não sei porque eu coloquei a Ariana, né? E o Fer falou, eu falei, mas eu acho que é um leonino com ariano. Eu não sei se o acidente dela tá? Mas ela tem a força do ariano, que eu vou considerar que é leonina com acidente ariano e tá tudo certo. Depois 4 de agosto. Depois tá tudo entre fogo aqui hoje, né? Tá. Hoje o papo tá entre fogo. Verdade. 2 leoninos e um ariano. Eu coloquei aqui que ela é mãe de pet, da Anjinha Cook, porque a Cook faz parte do nosso dia a dia ali, a gente acompanhou. Casada há 28 anos com o Alberto, mãe do Léo. Ela é filha da dona Maria Antônia do seu Antônio. Mas, por último e não menos importante, a nossa secretária de Cultura e Turismo de Campinas, gente. Ale Caprioli. Gente, obrigada pelo convite. Que delícia estar com vocês, viu? Tá parecendo sala de casa aqui, porque eu tenho muita intimidade. Então, é uma coisa bem informal, porque a gente tem liberdade para isso, Total, né? né? Tem uma história aí muito boa juntos. A gente tá muito feliz mesmo, viu? Eu também. Parabéns, primeiro. Eu acompanhei, fiquei toda com invejinha quando a Laura veio. Gente, não pode ser de 4, né? Mas você sabe que você e a Laura, quando a gente falou, eu falei assim, Laura, quando a gente fez a pauta, tinham pessoas específicas pra gente, né? A gente falou, tem gente que a gente não pode faltar. Vão, né? Exatamente. E aí, as pessoas que a gente tinha em pauta era a Laurinha e era você. E aí, o que a gente pensou? Eu falei assim, Fer, vamos pela Laura, porque a agenda da Lê deve estar bombando. E, de verdade, eu falei, eu preciso... Eu até comentei com você que a gente vê os primeiros episódios, a gente fala, nossa, a gente tá tão travadinho. Falei, deixa a gente ficar mais à vontade, porque ele já tá em outro nível. Mas, eu falei, acho que agora a gente tá confortável para convidá-la, né? Mas que gostoso, parabéns pela iniciativa. Tão legal, né? E até porque é uma conotação... de entender um pouquinho o contexto da vida da pessoa, não só profissionalmente. Eu, de fato, eu participo de bastante coisa, mas sempre factual, contando alguma coisa da secretaria. Ou essa curiosidade do emagrecimento também tem alguns temas a ver com isso, mas muito, muito mais profissional. Sempre esse é o maior tema, né? E também, assim, não a Alexandra Pessoa, mas a Alexandra... Enquanto secretária, essa posição, assim... Na hora que eu tava... Olha que a gente conhece, né? A Lê há anos, luz. Eu lembro da Lê... Eu acho que eu lembro da Lê grávida. Ah, com certeza. Grávida, e depois o Leozinho, pequenininho, na SBOT. Na SBOT, indo na faculdade. Na faculdade. Então, é muito tempo mesmo. Ele tem 25.
O Léo então. tem 25, só Mas pra vocês terem só uma ideia. 25 Só anos, 25 né? anos. Só. Meu bebê. Ele Nossa. ouvia, ai, desculpa, filho, desculpa, ele morre de super vergonha. bebê. Marca Morre de ela. Vai ser vergonha. bebezão sempre. Vai, não, tem vai. como. E ele é um doce, né? Ele é muito uma fofo. E aí, na hora que eu tava fazendo o briefing, a gente tava conversando, né? Fazendo a nossa pauta, eu falei, será? Eu vou fazer uma pergunta pra Lê. Eu tô indo do final pro começo, tá? Mas é porque, assim, a gente falou da secretaria agora. Você imaginou algum dia estar na posição que você está? Ou era assim, um dia eu quero chegar lá, mas ainda eu tenho que trilhar algumas coisas. Ou Foi uma meta ou foi o acaso, Não, né? muito pelo contrário. É. Nunca imaginei. Nunca imaginei e também não achava que eu tinha o menor perfil. Você jura? Menor perfil. Eu acho que a gente que trilha um caminho muito mais corporativo, a gente enxerga o poder público com um olhar super crítico. Sim, super crítico. sim, E era sim. exatamente esse lugar que eu tinha. Sim. E aí, quando eu fui convidada, eu achei, não tenho nem como coordenar a minha vida com as obrigações que eu tenho e não sei o quê. E aí meu pai falou para mim assim, olha, primeiro que você tem preparo, tem formação, que é tão difícil hoje em dia você ter alguém que é convidado por uma conotação técnica, né? Muito importante, eu não tenho filiação política. Sim, sim. Então, eu não fui chamada por conta de uma filiação política. Foi por conta, na época, para ser diretora de turismo, por uma conotação técnica. E aí, no primeiro momento, eu falei, não, acho que não tem nada a ver. Aí meu pai falou, mas se você não experimentar, você nunca vai saber o que é. E também, se você não aceitar, também nunca mais ninguém te convida, né? Exatamente. E daí ele falou, e também, se você começar e não gostar, você pede pra sair, não tem? Você tem sempre o seu lugar na empresa e tal. E daí, foi no início do governo Jonas, ele tinha acabado de ganhar a eleição, 2012. Eu tinha acabado de sair da PUC também. Teve essa coisa que eu falo assim, quando eu saí da PUC foi uma sensação esquisita, assim, de, nossa, eu tanto tempo dando aula, né? E aí... Nem atleta quando para, né? É, Do esporte. fica Vou aquela fazer o coisa quê agora, né? Só trabalhar, né? E daí era o secretário Samuel Rossílio tinha acabado de ser convocado para ser desenvolvimento econômico, social e turismo. E daí ele me convidou para um bate-papo e eu achei que ele era para bater papo, para conversar sobre a secretaria, o que eu podia ajudar, no sentido de indicar alguém para ser diretor de turismo. O que dá para fazer. E daí ele fez o convite. Daí ele falou, sei lá, era uma quarta-feira, e daí na semana seguinte ele marcou uma reunião com o Jonas, comigo e ele, para eu dar a resposta. Eu falei, gente, que coisa mais ridícula, você vai marcar a reunião para você dar a resposta e falar não? Você já fala por telefone, tipo, eu nem vou na reunião, né? E daí meu pai falou isso, daí eu falei, bom, então eu vou ouvir um pouquinho qual que é o plano deles. E daí eu acabei decidindo, né? E aí eu brinco que ele contou a maior mentira, assim, fica tranquila que você vai conseguir congregar as duas coisas, né? A secretaria e o teu trabalho. Maior mentira, porque assim, é um trabalho de vida, né? Não é só de tempo integral, é um trabalho de vida. E no começo, eu acho que eu passei que nem um trator em cima das pessoas, porque quem vem da iniciativa privada tem um perfil que é muito diferente. E eu acho que as pessoas assustaram um pouco. Vocês sabem meu ritmo, assim. E eu digo assim, a gente é iniciativa privada e a gente é eventos, que é pior ainda. Exatamente. O turismo tem um perfil, assim. Mas eu acho que é bom, porque também eu aprendi muito, né? Porque também eu acho que a gente tem eu entrei com um olhar muito arrogante, assim, de que a gente da iniciativa privada sabe tudo, né? E metade das coisas a gente não consegue fazer porque a gente conhece muito pouco de gestão pública. Né? Interessante então, isso. tem esse olhar, assim, que você tem que aprender. Na gestão privada, basta vontade de fazer e você vai encontrar um meio de fazer. Na gestão pública, se a lei diz que você não pode, que você pode fazer,
Se a lei diz que você pode fazer, você pode fazer. Se a lei diz não fala nada, é porque você não pode fazer. Então, você tem que aprender muito, né? Assim, Sim. E eu achava que era muito... Vamos realizar. E não, tem uma parte operacional, uma parte de gestão mesmo, administrativa, que nunca foi meu forte, assim. Eu sempre fui uma pessoa mega operacional, Sim, né? total. Mais estratégica, assim. Então, foi pesado para mim no começo. Desde 2012, então, você entrou em 2012 saiu mais. Eu aceitei em 2012 e assumi no primeiro dia útil de 2013. Tá. 10 anos, né? 10 anos, 12 anos agora, né? 2013. 2013, 2013. Sim. Então, assim, vou completar 12 anos, Sim. porque em 2 de... Sim. No ano que vem eu completo 2024. 12 anos. Sim. É muito... E você vê, né? Já tá 12 anos já. Você ficou quanto tempo na PUC? Eu fiquei 15. Já tá quase lá. 15 anos. Gente, muito engraçado isso. Passa rápido. E agora é só esse foco. Não tem jeito. Lógico, eu tenho um envolvimento com a empresa, mas até por conta de conflito de interesses, assim, a gente tem muita preocupação com a exposição, uma pessoa publicamente exposta, né, no sentido político, você tem que tomar cuidado em se atrelar com a empresa, porque sempre vão achar que você está querendo beneficiar de alguma maneira esse lugar que você está. Então, assim, eu era do conselho do Convention, era do conselho da Associação das Agências de Viagens, aí você tem que se afastar disso, porque sempre você vai ter que ter uma liberdade. Linha muito tênue, uma linha muito tênue. Lê, eu posso fazer outra pergunta? Claro. É porque tá aqui na cabeça. Outra curiosidade. Você tem um sobrenome de peso, né? Um lado positivo. Aqui em Campinas e, como a gente falou, no estado mesmo, como foi, né? Como hoje eu acredito que hoje mais tranquilo, mas de adolescente, quando você começou a entender o peso do sobrenome, e ter o seu Antônio na linha de frente, de ter uma referência muito forte de empresário, de empreendedor, né? Eu vejo muito você muito parecida com o Antônio, lá no Roio, né? Porque o Armindo muito de frente, né? Tendo uma referência muito forte. E aí? Onde está Então, olha, essa é uma história que eu, assim, meus amigos que sabem, né? Isso é uma coisa que eu acabo contando na intimidade. Mas, assim, eu não tinha nenhuma noção do peso do meu nome de pequeno, porque eu convivi sempre com as mesmas pessoas. Eu estudei com as mesmas pessoas do jardim da infância até me formar no colegial. Então, um ambiente extremamente... de pessoas que se conheciam, de famílias que se conheciam. Então, eu sempre gosto de falar uma coisa que parece arrogância, mas é ao contrário, que é assim, as pessoas sempre falam da questão de dinheiro, né? Ai, você é uma pessoa que tem muita sorte, porque você nasceu numa família que tem condições. Então, eu digo que, para mim, isso nunca fez nenhuma diferença. A gente não nasceu... de uma forma, minha família não tinha uma dinâmica que dinheiro tinha nenhuma importância, nenhuma. Então, sempre foi uma coisa assim, eu sempre olhei meus pais como trabalhadores, né? Aquela coisa de obstinação. Porém, a questão de... É óbvio que como também o dinheiro não tinha importância, porque ele também não faltava. Vamos combinar aqui que também, senão talvez isso tivesse alguma importância. E o fato de conviver sempre com as mesmas pessoas, essa questão do nome não tinha nenhuma diferença. O que tinha era sempre essa importância de ter valor. Eu achava que era muito importante o que o meu pai fazia,
Minha mãe era diretora de escola, minha mãe não trabalhava na empresa, ela era diretora de escola. Então, olha que engraçado, para mim, como ela era diretora da escola que eu estudava, era mais importante eu ter conta na cantina, porque minha mãe era diretora da escola. Isso era uma coisa de muito valor, né, do que em si a empresa. E eu só tive, como eu estudei até o colegial com as mesmas pessoas, eu só tive noção de que as pessoas olhavam esse nome diferente quando eu fui para a faculdade. E a primeira faculdade que eu fiz foi terapia ocupacional, eu não fiz turismo de imediato. Olha, isso é interessante. Eu tenho 2 formações, que são até consecutivas, eu fiz, elas eram uma de dia e outra de noite, num primeiro momento. Então, quando eu fui para a faculdade, que as pessoas falavam, mas você é Caprioli, dá Caprioli? Era sempre essa brincadeirinha, né? Tipo, porque aquela coisa de ter o nome estampado nos olhos. Sim. Então... Não tem outra família, né? Não. É só de vocês, né? E aí, voltando a essa questão, meus pais, eles nunca acreditaram nessa questão de dinheiro, nunca. Eles sempre acharam que era muito importante a gente dar valor e a gente trabalhar. Então, a gente sempre trabalhou muito cedo. A gente foi para trabalhar muito cedo. A gente nunca ganhou um carro 0 do ano. Então, quando eu fui para a faculdade, tinha um carro que tinha na empresa, que era uma Brasília, velha. Então, quando eu fui para a faculdade, eu achava o máximo ter um carro, porque eu fui para a faculdade, eu tinha 17, eu não tinha carta ainda. Então, eu ia, né, de carona, o motorista me levava, mas isso não era uma coisa, para mim, o motorista me levava, não era o status de ter um motorista, porque a empresa tinha trocentos motoristas, então era uma coisa... Estava disponível, não era uma coisa que tinha ostentação, ali, né? Era uma rotina. E daí, quando eu tirei carta, eu ganhei uma Brasília. E aí, a minha Brasília, todo mundo ia de carona e voltava de carona sempre. Então, era uma coisa assim, que as pessoas não combinava essa coisa de eu ser um nome Caprioli e ter uma Brasília. Então, isso para mim não tinha... E eles sempre falavam isso. Ai, trabalha, se esforça que você depois vai ter tudo que você quiser, né? E para mim isso era super tranquilo. Meu irmão, que tinha mais uma comparação com os amigos, ele era muito bravo com essa história. Por que a gente tem que dar valor nas coisas? Por que a gente não pode ganhar um carro 0? Por que a gente... Homem, né? Precisa ter carro, gente. Isso, homem, tinha uma... Então eu acho que eu tive muita sorte desse tipo de criação, porque eu fui trabalhar muito cedo. A primeira faculdade meu pai pagou, a segunda faculdade eu paguei trabalhando. Então, assim, porque ele sempre achava que ou a gente ensina os valores ou vocês não vão dar nada na vida. Então, assim, ele era muito obstinado. Sim. Tudo sempre foi consequência de muito trabalho. Ele sempre foi obstinado, porque ele falava, não tem atalho, ninguém consegue as coisas, dinheiro não aceita desaforo. Imagino que ele também teve... Isso dos meu pai veio de uma família muito simples. O nome Caprioli é da minha mãe. Então todo mundo mesmo. Meu vô que era o Augusto Gomes dos Santos. Dos Santos, Meu avô, por parte de pai, era caminhoneiro. Minha avó era costureira. Por parte de mãe, eles já tinham uma condição melhor por conta da empresa. Mas meu avô era imigrante italiano que veio para trabalhar na lavoura e era analfabeto. Ele foi aprender a ler e escrever depois que ele teve empresa. Ele criou a empresa analfabeto. Fantástico. Só sabia escrever o nome, né? Então, eu acho que vem de uma história, assim, de outros valores, né? Então, eu sempre falo isso. Então, quando as pessoas... muitas vezes fazem um julgamento, e eu vou dizer que isso continuou depois, quando a gente teve empresa aérea. Ai, ela não parece que ela tem o dinheiro, assim, sempre esse julgamento, né? Então, eu sempre trabalhei. Foi uma coisa muito natural. E quando eu me remeto a isso, a Caprioli, eu nem pensei mesmo nesse lado financeiro, mas o campineiro dá muito valor para nome, né? Sobrenome, né? A gente que é campineiro da Gema. Eu lembro os meus avós, minha mãe perguntando, quando estava no colégio,
qual que é o sobrenome? Né? Sempre foi assim, né? Então, eu sei que Campineiro dá muito valor para isso. E essa era uma curiosidade. Eu falei assim, gente... E eu acho que tem uma outra coisa que é carregar um nome que tá ali, né? O sobrenome tá ali passando ali na avenida agora. Exatamente. Não sempre assim. E ligando muito com a história de Campinas, né? Porque era uma empresa muito tradicional. A cidade acompanhou o crescimento da sua família. Exato. E se beneficiou, porque quando a gente estava dentro do ônibus, assim, eu lembro na faculdade, quando eu fui ter aula com a Lê, eu falo, gente, eu pego o ônibus quando eu vou para São Paulo. Eu trabalhava no... Todo mundo falava do aeroporto, né? ônibus do aeroporto. Eu falei, eu pego o ônibus da do família Largo do dela, Pará, né? Então, é importante, né? Tem algumas famílias aqui da cidade, como os Dias, tudo que fazem parte da história da cidade, do crescimento da cidade. E cresceram junto, e a cidade acompanhando, os moradores acompanhando o crescimento da família também, meio que se mistura, né, as histórias. Eu acho muito legal, assim. E eu acho também, uma das características é um pouco a dinâmica de... Então, assim, valor no nome eu sempre dei. Para mim, sempre foi muito importante, né? Tanto é que, às vezes, a gente brincava, assim, né? O peso do nome. Meu pai falou, quer trocar? Ele sempre brincava com essa coisa de... E essa característica de ele estar à frente da empresa e não ser... Todo mundo chamava ele de seu Caprioli, sempre. O nome, né? Então, o peso, ele é de você estar à frente, né? De uma empresa que tem uma responsabilidade não só com as famílias que dependiam da empresa, quanto também da dinâmica dos negócios da cidade, porque a empresa ela foi fundada em 1928 e como uma alternativa da família. E depois, quer dizer, ela virou meio parte da dinâmica, né? As maiores empresas, a gente foi transportadora das maiores empresas. Quando a Unicamp foi fundada, foi a primeira empresa que tinha a relação, levava os funcionários da Unicamp. Quando o aeroporto de Guarulhos mudou, né? Era Viracopos, que era um aeroporto, mas quando mudou para Guarulhos teve a linha, então todo mundo, eu vou de Caprioli. Sim. Então é sempre uma coisa que fazia muito parte. Então é interessante, mas sempre sobre o peso do nome. Sim. E com muito orgulho, assim, né? Uma coisa muito... Olha aí, e a escolha e o caminho para o turismo? Então... Você concluiu o TO também, não? Concluí. As duas. Então. Concluí. O que a gente fez escolher o turismo aí? Então, na verdade, eu acho que é ao contrário. Eu acho que a TO que eu tentei fugir um pouco dessa sina de que eu seria obrigada a trabalhar com alguma coisa que fosse para a empresa, né? E então, quando eu fui para a TO, eu sempre gostei muito, assim, a TO ela trabalha muito com a questão da deficiência, das terapias e tudo mais. Então, eu falava, não, eu quero trabalhar com isso, né? E daí, logo em seguida, eu comecei a ir na empresa. Quer dizer, eu ia na empresa desde criança, né? Assim, eu vou picar passe, vou não sei... Nossa, passe! Tem uma história que a Márcia conta, a Márcia que trabalhou anos, né? Que eu ia lá, e eu ficava no escritório onde ela ficava, e ficava trabalhando com ela. E um dia eu levei embora um talão de nota fiscal para casa, porque eu ficava brincando de loja, de não sei o quê. Meu Deus. E daí ela ligou, ela falou assim, vê se você não levou. Eu levei. E era aquela época que era tudo... E eu tinha levado o talão de nota fiscal para casa. Então, esse ambiente de trabalho, né, sempre foi uma coisa lúdica para mim. Mas então eu falei, não, eu não sou obrigada a trabalhar com a família. E fui fazer isso. Mas aí, logo em seguida, eu percebi, gente, mas isso aqui é meu, né? E daí eu comecei a trabalhar, fazer estágio na agência. E depois aí falei, então eu vou fazer faculdade. Não vou ter como fugir, né? Não vou ter como fugir. Mas aí eu achei que eu devia concluir TO, porque tudo tem um valor, né? Mas pensando e te conhecendo, você tem total característica e paciência para TO. Acho que
eu acho que você se daria bem também, assim. Eu acredito. Porque você tem esse dom de falar com as pessoas, porque precisa, né, ter aquela paciência de explicar, de trazer a pessoa pro tratamento, talvez, né? Enfim. Eu acho que né? Tem um jeitinho. E aí depois comecei a fazer turismo e daí sim, já fiquei... Eu fazia até de manhã, trabalhava à tarde, fazia turismo à noite. Na PUC era aula de agência, teve aula de agência, né? De agência de viagem. Era a única matéria que tinha laboratório, porque ela levava a gente na agência dela. Era muito gostoso. Ali na glicéria. Quando emitia bilhete físico, ainda carbonado, né? Ensinava. Meu primeiro estágio foi na central de intercâmbio, na CI. E eu era estagiário, assim, então a gente tinha as horas para cumprir ali. E eu fazia as carteirinhas de albergue, de estudante e emitia os bilhetes ali. Tudo na mão. Não, você sabe que quando a gente tinha o laboratório com a Lê, e foi ótimo o laboratório, porque eu falei, não é pra mim. Eu já sei uma das coisas que eu não quero, porque ficar parada, sentada, e eu falei, aí eu fiquei imaginando eu atendendo o cliente, fazendo o bilhete, eu falei, não, eu sou muito dinâmica. Falei, aí foi quando eu fui para eventos, né? No front mesmo, Mas olha só como é importante, né? O direcionamento. Sim. Se eu não tivesse tido essa experiência, a Lê vendia o peixe dela muito bem. Porque era uma aula gostosa. As histórias que você trazia... Acho que eu arrastei bastante gente. Eu tenho, acho que, alguma responsabilidade. Com certeza. Ela teve aula de agência com você. Aí meio de hospedagem com a Laurinha. Foi o caminho que a gente acabou seguindo. Sim. E lembro das aulas de cruzeiro com o Timóteo também. Nossa, verdade. Eram 3 aulas, assim, que você falava, gente, você tinha começado a ter noção do mercado, Mas como é assim, né? importante ter pessoas, né, na área da educação, que também... A teoria é linda, mas a prática... Com certeza. Ela é a assinatura da teoria. Então, turismo, se você não tivesse... Não tem como. Né? Se você não tivesse tido a iniciativa, né, de tirar a gente de fora da sala de aula e ter levado efetivamente para uma agência... Talvez eu teria arriscado, né, talvez era um lugar mais comum, né? Assim. Exatamente, vamos pra agência. E eu falei, gente... E eu via realmente o pessoal falando, algumas meninas já trabalhavam, então a gente vai aqui, não sei o que. Meu Deus, eu falei, acho que eu sou um ET. Eu falei, eu não me vejo fazendo isso. Porque aí depois eu fui entender, né? Mas hoje eu entendo também, muito. Mas isso foi uma coisa muito marcante. Porque a aula era muito boa, era muito gostosa. E me remetia a uma coisa... Falei, putz, quero isso pra mim. Quando a gente foi na prática, eu falei, não quero isso pra mim. Falei, eu quero mais... Eu falei, na minha cabeça, o turismo é dinamismo. Então, eu falei, não deu match ali. E que bom. Sim. Né? Que bom, porque isso foi muito rico mesmo. Também pode ser eliminatório, né? Exatamente. Ver que a prática, porque você ter o conhecimento da teoria na aula é uma coisa, né? Saber o que você quer, fácil. Agora, o que você não quer, você só vai, às vezes, acertar quando você quebra a cara, né? Verdade. Então, foi muito... Eu nunca tive oportunidade de falar isso pra você, mas pra mim, foi muito, assim, divisor de águas. Não, eu fiz turismo para estar com pessoas, para estar no front. Eu não sabia ainda o que, né, sério, especificamente eventos, mas eu sabia que era ali, no tete-a-tete, né? Não sentadinha, emitindo bilhete, alguma coisa assim. Tinha que estar ali na prática mesmo, ali mais no dinamismo, tirando né? o sarro, eu fui trabalhar na própria Caprioli, mas meu primeiro estágio, tinha alguns estágios que a gente tinha que fazer dentro da faculdade em outros lugares. Foi na Panam, que nem existe. É duro, denuncia muito a idade. Mas falar de Transbrasil, não. Todas essas eu peguei, né? Nessa época, então... Mas é muito legal, né? A gente olhar. Sim, e faz parte da história da gente, né? Mas eu também, esse direcionamento para eventos, eu acho que foi muito... o meu começo era muito atender cliente, mas depois, assim, eu direcionei muito para a empresa ter um olhar para a questão de eventos, que era algo que a gente não tinha muitas empresas, muitas agências que faziam. Então... Campinas, eu lembro que nessa época eu trabalhei bastante de freelancer em eventos
E acho que vocês... E acho que a Costa Brava... Costa Brava sempre Que teve. sempre foi Depois, muito quando forte. entrou a Fly Tour, Isso, né, que veio mas uma coisa lá atrás, operadores, né? ou era São Paulo, É. ou você tinha contato com as agências de São Paulo, ou eram vocês. Né? Então, Pra referência. eu ficava... Uma hora eu fazia trabalho com vocês e com a Costa Brava, e tinha vezes que não tinha nada, não tinha né, alguma coisa rolando, eu tinha que ir para as agências de São Paulo, que eu não gostava muito, porque aí você tem que ficar lá, tinha que dormir lá, tudo. Preferia ficar aqui, porque a gente ia, você podia ir voltar para casa, né? Fazer o trabalho e voltar para casa. É verdade. Mas eram as duas referências mesmo que a gente tinha, assim, na minha época, que também já estou denunciando a idade, de eventos. Ai, Ale, eu queria agora mudar um pouquinho o tema e que você contasse um pouquinho pra gente a importância da Cuca na sua vida. Porque foi, como o Giovanna falou, foi um divisor de águas, né? Um período que você procurou ela, vocês conheceram, como que foi? Na verdade, eu tava bem gorda, tava com 104 quilos. E tinha uma pessoa que trabalhava na empresa. Minha mãe, ela tinha tido um câncer de mama e tinha engordado muito. Então, na verdade, a primeira pessoa que foi para a Cuca, até um mês antes do que eu, foi minha mãe, que ela queria emagrecer. E legal. depois, eu tava já, assim, achando que eu ia fazer cirurgia bariátrica, e foi naquela época do início mesmo da cirurgia bariátrica. E daí ela falou, não, eu acho riscos, que né? eu acho que super combina com você o método dela, vai tentar. Então, minha mãe entrou, sei lá, em outubro de 2003, e daí um mês depois ela falou, acho que você devia tentar. E aí eu liguei pra Cuca e ela só tinha um horário, eu lembro que era tipo meio-dia, horário de almoço. Daí ela falou, olha, eu vou te atender até eu vagar um outro horário, e eu ia na hora do almoço. E realmente é muito pesado, assim, a dieta dela é muito forte, é para muitos quilos, ela só pega casos, assim, muito grandes. Mas quando você começa, você tem a sensação que você não vai dar conta, porque é uma mudança radical no sentido de reeducação, né? Então, ela passa a dominar a tua vida. Eu estava super sedentária, não gostava. Eu tinha feito balé, tinha sido uma pessoa super ativa, mas sempre muito cheinha, muito gordinha e tal. E aí, quando eu parei para fazer faculdade, naquela época de vestibular, que você para tudo e só estuda, foi quando eu engordei muito. Então, eu fiz a faculdade toda, de TO principalmente, super gordinha. E aí, era isso. Eu não era satisfeita, eu era inconformada com isso, mas também não o suficiente para conseguir tomar uma atitude, né? E aí, quando eu entrei para a Cuca, nossa, minha vida virou totalmente, né? Aquele giro de 360. Então, eu essa reeducação foi difícil para você? Foi muito difícil pesado. no começo. Mas também eu tenho essa mais característica. Difícil do que a atividade física? Não, era tudo junto. Porque não, mas você sentiu dificuldade para você? Foi mais difícil a reeducação alimentar? Eu acho que era a nova vida que eu não estava tudo. entendendo o que ia acontecer na minha vida com aquilo. Eu me lembro que a primeira vez que ela falou assim, você tem que caminhar, porque ela te dá a dieta, e os primeiros 3 dias era uma dieta líquida, porque era justamente para você dizer para o teu corpo que você está fazendo uma transformação e, ao mesmo tempo, desintoxicar, né? Aquela coisa de desinchar. Gente, a impressão que eu tinha é que eu não ia aguentar, né? Que eu não ia dar conta. E aí eu tinha que fazer uma caminhada de 20 minutos, eu não tinha disposição para fazer uma caminhada de 20 minutos. Eu falei, gente, isso não vai dar certo. Gente, que loucura. É uma coisa porque absurda. Hoje quem acompanha o Alexandre... a louca do exercício, né? Quem acompanha você no Instagram, vê você correndo, fazendo exercício de manhã. É muita mudança. Não. E meu marido sempre foi super, assim, jogava tipo futebol, e eu lembro, a Cuca tem uns livros, nos livros ela conta as histórias dos alunos, e ela pede para você contar esses desafios, né?
E eu sempre falava pro meu marido, não, eu quero, mas eu quero emagrecer. E aí ele brincava, sabe o slogan da Nike? Just do it. Porque ele me ouvia falar 10 mil vezes, não, eu quero emagrecer. Ele, just do it. Então, É o partir pra ação, né? É o partir pra ação. E foi muito difícil. Mas também tem isso. Eu sou obstinada, então assim, também eu não ia desistir. Me enfiei de cabeça no negócio. Eu né? falei, por isso que o ascendente é Áries. Porque tem... Qual que é o seu ascendente? Não, é É Áries mesmo? Minha mãe é ariana, então eu me dou muito bem. Eu falei, Eu me dou sou- muito sou- bem com Áries. Sou expert em horóscopo. Adoro. Então, Foi muito automático eu escrever Foi. Ariana, né? Aí o Intuição. conhece, né, a pessoa. O Fervan, na verdade não é Ariana, é Leonina. Mas eu sabia que ela era Leonina. Mas eu escrevi, foi tão automático. Não, e eu me dou super bem. Minha mãe é ariana, me dou super bem. Tem uma amiga muito querida que a gente corre junto todo Não, minha mãe é ariana. Então, eu conheço ali, tá do lado. Então, por isso que eu falei assim, gente, a Lê é muito dinâmica, é bem o estilo da minha mãe. Eu falei assim, não é possível que ela não seja ariana. Eu falei, que não tem um pezinho não tem. ali, né? A minha mãe é Áries com escorpião. Nossa. Pensa. Ela é porreta. Ainda bem que eu sou de Sagitário, né? Paz e amor. Mas então, e aí essa questão da transformação foi isso. Também, à medida que eu decidi que aquilo que eu ia fazer, eu também enfiei o pé E foi. lá Entrou de embaixo. cabeça mesmo. E é uma mudança muito grande. E a única coisa que a Cuca sempre tira sarro, porque hoje eu sou, assim, talvez o maior exemplo. Eu completei 20 anos, né? Eu comecei em 2003 e fiz 20 anos agora, em novembro. Que ela fala isso, porque no começo eu falava assim, não, eu vou emagrecer, não vejo a hora de voltar à minha vida. Porque eu entendia que era uma coisa Passageira. pontual, passageira. Sim. Tipo, eu vou emagrecer e vou voltar pra minha vida. Ela falou assim, não funciona assim. Porque depois você sai daquele lugar. Porque a transformação é justamente isso. Por ser uma reeducação alimentar, não é assim, eu tô fazendo uma dieta, acabou a dieta, eu volto pra minha vida. Não. E foi exatamente essa Você sensação nem ia que eu conseguir, tive. né? Porque muda a Não, cabeça. a transformação é muito grande, é muita mudança. E você começa a ver os benefícios, né? Sim. Aí você fala, pra que eu vou perder tudo isso que eu já conquistei? Né? E olha o tão bem que me fez, né? Que vai o além da estética. A saúde, a disposição, né? Tipo... Não, e depois de 20 todo anos também já mundo cria-se sabe. uma Não, e a rotina, assim, que não consegue mudar mais. é que assim, quando você termina, eu fiz em 8 meses, né? Então, assim, a dieta dela, essa reeducação dela é muito eficiente. Então, assim, no primeiro mês você perde 10 quilos, no segundo 8, no terceiro 7, no quarto 6. Então, é um volume, e eu me lembro até da questão da faculdade, eu comecei em novembro, estava bem no final do ano letivo. E daí, quando a gente voltou às aulas em fevereiro, os alunos começaram a postar se eu tinha feito cirurgia bariátrica, porque imagina, de novembro para dezembro eu perdi 10 quilos, de dezembro para janeiro, 8, e de janeiro para fevereiro, mais 7. Então, 18, 26, 25 quilos. Então, quando eu voltei 20 Fez a cirurgia. do final das aulas para fevereiro, eu tava 25 quilos mais magra, todo mundo já achava que eu tinha feito a cirurgia bariátrica. Com certeza. E aí entender também o que é essa pessoa que tá com 25 quilos a menos, né? E aí no começo eu não comprei roupa, eu fiquei usando aquelas roupas largas, assim, porque eu achava assim, não, mas eu vou emagrecer mais um pouco. Então, não, depois eu compro. E eu me lembro, olha que coisa engraçada, como eu comprava muito em loja de gordo, meu sonho era comprar na C&A. Porque você já viu servir coisa da C&A? Não serve coisa da C&A. É só de magro, né? Então eu falava assim, é comprar numa loja de departamento, Sim. porque é o símbolo máximo de que tá magra. você vai caber numa coisa.
E aí eu fui, porque eu acho que eles têm, sei lá, o maior número que eles têm é 44, 46. E eu usava 52. Sim. Então eu me Não, lembro e o 46 deles, tipo, É. eu compro calça Já 46 é em outros uma lugares menos, sabe? que não entra na não C&A. entra, não. Não entra, Então era um gente. símbolo O pra mim. 46 deles, acho que é o 40, acho que é um 42, um 44, uma coisa assim. E eu lembro que eu fui, e aí eu não tinha noção, e tem isso, você perde a noção corporal. Então eu batia nos lugares, porque eu achava que eu tinha um tamanho maior do que eu tinha. A sua noção corporal é absurda. E eu me lembro que eu fui comprar roupa, então eu imaginava assim, nossa, eu vou comprar, sei lá, eu devo estar no 48. E aí eu fui indo 48. Não, tá largo, 46, 46. Porque eu demorei muito pra aceitar que eu tinha que pôr outra roupa. E eu tava ridícula, né? Porque você tá, imagina alguém que perdeu 25 quilos usando as mesmas roupas. Não, é. Então era muito, assim, muito hard, né? Assim. Sim, sim. E isso é até engraçado, porque ela também trabalhou na minha cabeça. Eu me lembro que quando eu fui fazer a avaliação, que eu tinha 104 quilos, ela falou assim, vamos ficar com 64, vamos perder uns 30 quilos, né? Ou 40 quilos, vamos indo. E aí foi isso, eram as viradas. Então, depois era sair do 100, né? Do 104 eu ficar com 99. Depois cair dos 90. Então, ela foi trabalhando na minha cabeça, Sim. tudo muito a cada 10 quilos, né? Depois sair dos 80, depois sair dos 70. E eu me lembro que quando eu cheguei nos 64, que todo mundo, sempre tive 61 e 65, então todo mundo assim, 65 quilos, né? Uhum. E daí eu me lembro que quando eu cheguei, eu falei, mas tá bom ainda, não é isso que eu quero ir mais. E aí foi essa coisa de você entender que não é o peso, é como é que você se sente bem. Sim, né? sim. E aí eu cheguei com 50 quilos a menos. Uau. Foi muito legal isso. Muita transformação. E eu lembro Muito que o Léo inspirador falava também. assim, e ele foi acompanhando, daí ele falou, mãe, se eu não gostar de você magra, você volta a engordar? Não vai rolar. Você vai ter que gostar. Pra ele, eu acho que eu até falei que sim, né? Mas não tem essa gosta chance. da mamãe né? magra mesmo. Ale, falando um pouquinho do potencial de Campinas, para a gente entrar no ramo da cultura e turismo, Campinas, assim, tem uma malha rodoviária absurda, né, para o estado de São Paulo. O aeroporto de Viracopos liga e faz voos aí para trocentos lugares. Como que é trabalhar na Secretaria de Turismo com uma cidade assim, que tem um potencial enorme, e esses projetos que você vem desenvolvendo aqui na cidade, porque uma coisa que me marcou muito na hotelaria, assim, principalmente os estrangeiros, eles vinham para cá e falavam assim, o que tem para fazer em Campinas? Né? Sim. E às vezes a gente não tinha tanto conhecimento, claro que depois de um tempo a gente vai adquirindo, né? De falar o potencial dessa metrópole, né? Da cidade, que é gigantesco. Né? E a cidade é muito marcada com a parte de Hotéis, turismo, né? e eventos corporativos, né? E hoje a gente vem acompanhando muito das suas iniciativas, dos seus projetos, a parte social. Sim. Que era uma coisa que, Campinas funciona só de segunda a sexta. Sábado e domingo, né? É para quem mora aqui, Sim. mas não tem, entre aspas, o que fazer. E hoje a gente vê, na verdade, eu não consigo dar conta, eu não consigo acompanhar todos os movimentos que tem. Porque é só sábado e domingo, então é tanta coisa acontecendo que eu não consigo acompanhar, não dou conta de acompanhar tudo. E virou uma chavinha, né? Sim. E aí subiu o nível. Eu acho que né? a cidade se deu conta. E eu acho que a gente tem um papel muito importante. Sim. E o Convention Bureau tem um papel muito importante. Até acho que antes, um pouco, o Convention, que foi fundado em 2000. E aí tem muito a ver com a história do Royal, porque quando eles compraram o empreendimento em 98, que aí estava amadurecendo, finalizando o centro de convenções, né, em final de 99. E aí é isso, que é essa cidade que tem essa vocação
E eu era vice do Antônio, né? Fui Sim. vice do Antônio no Convention Bureau. Uhum. E depois, quando ele ficou 2 gestões, eu assumi. Então, assim, como é que a gente conecta esses empresários e tudo mais? Então, eu acho que esse foi a primeira coisa que a cidade começou a enxergar seu valor. E eu acho que a minha ida para a secretaria deu essa conexão de alguém que conhecia o mercado, Exato. né, que tinha esse olhar do mercado. E eu tenho que reputar muito um trabalho anterior ao meu, que foi do Fernando Vernier, que antes de mim, ele havia sido o diretor de turismo e que era uma pessoa que vinha do ramo de eventos. Então, eu acho que isso também tem um valor. Quando você pega um lugar, é lógico, depois dele passaram outras pessoas na secretaria, na diretoria de turismo, que não tinham conhecimento. Então, aí não tem, você vê que não tem muito legado, né? Porque você tem que ter um conhecimento. Sim. E aí, eu fui entrar na secretaria e a coisa mais importante para a gente era isso. O que a gente pode mostrar dessa cidade? Como que a gente pode criar a conexão das pessoas com esse valor que é o turismo de negócios, né? Então, acho que a gente trabalhou muito forte, tanto a secretaria, quanto a diretoria de turismo, quanto o Convention, nessa marca de Campinas como um espaço muito relevante de turismo de negócio, e começar a entender essa divulgação e começar a ver os rankings de ocupação melhorar, e tem tudo a ver com essa vocação que a cidade tinha, e ela virou um polo hoteleiro, né, um polo de receptivo, né, muito forte. A cidade, ela tinha uma conexão com a questão empresarial. E aí, só fazendo um histórico, né, que eu acho que é muito importante a gente entender. Campinas, ela vira, na década de 60 para 70, um polo da vinda da Unicamp, e com a Unicamp, a mão de obra, de formação, com a formação de mão de obra, as empresas querendo vir para Campinas porque enxergavam que era um polo de formação de mão de obra. Então, a pujança industrial de Campinas tem a ver com a formação da mão de obra. Então, assim, faculdade de engenharia, de mão de obra qualificada. Então, a vinda das empresas. O hub aéreo, porque também já aí se configurava esse hub. Bom, tem a ver com a história da formação da cidade lá, né, de ser um entroncamento, né, caminho dos Goiáses e tudo. Sim. Então, essa vocação da cidade como entroncamento, como conexão, e aí com a vinda da universidade, com a vinda das empresas, aí as empresas precisavam um lugar, a vinda da hotelaria, a reboque disso, e virar um destino de turismo, de negócios e eventos. Então, eu acho que a gente vai amadurecendo, né, como destino. Só que ainda sem conexão com a política pública. Eu acho que era muito mais um investimento empresarial. Sim. E aí, você entender a política pública como algo que tem que estar indo junto com o empresariado, né, que tem que fornecer condições para que a cidade se enxergue como um destino turístico e os lugares estejam disponíveis para ser visitados, e você dizer o que é destino turístico, né? Que eu acho que a gente também amadureceu aí como conceito dentro da universidade, marketing turístico. Ou seja, eu tenho um destino, eu preciso divulgar esse destino, as pessoas que vendem esse destino têm que estar conectadas, independente de elas terem uma concorrência, mas elas precisam vender o destino, porque esse destino fomentado vai beneficiar todo mundo, né? Sem dúvida. Sim. Então, eu acho que a gente pega essa diretoria de turismo com esse olhar de que a gente tinha que fazer gestão de destino turístico dentro da secretaria, criar condições. Então, falar com a hotelaria, falar com os transportes, falar com os organizadores. Então, eu sempre digo que não só foi um amadurecimento
dos empresários, mas do convention e a prefeitura, acho que tudo muito conectado, né? Todos os setores, né? Trabalhando junto. Quem tem que dar a divulgação, quem tem que dar a estrutura, quem tem que fornecer o serviço efetivamente, né? Os empresários, no caso. A parte gastronômica também de Campinas cresceu muito, né? Muito referência. Isso, acho que o grande diferencial de Campinas é esse, né, Lê? De fornecer todos o ramo de serviços. Exato. Então, assim, além da área de negócios, turismo, né? De eventos, exatamente. A cidade oferece essa mão de obra qualificada. Então, o cliente que vem para cá, ele já vem com todo esse cardápio, né, de mão de obra, de serviços, assim, diversificado. Eu acho que a gente foi percebendo, porque eu me lembro numa época que a gente falava, vou para São Paulo para assistir uma peça, jantar, né? A gastronomia, a gente não enxergava isso como um valor da cidade. Mas se a gente olhar, a gente sempre teve restaurantes tradicionais. Mas isso, como eu digo, a Campinas, ela tem isso. Hoje, o setor de serviços, aí já falando um pouco de gestão pública, ele sempre... A gente é uma cidade industrial, mas o maior arrecadação da cidade sempre foi serviços. Olha. Com essa força do empreendedorismo, essa força... Por quê? Porque ISS é hotelaria, é gastronomia, é a alimentação fora do lar, não é gastronomia de high-end, né? Aquela coisa de excelência, mas é comida fora do lar. Quer dizer, eu tenho muito empreendimento, eu tenho que ter restaurante aquilo, que a gente não olha como gastronomia, mas né? Saiu fora da sua casa, você está gerando ali um movimento. Tanto é que é engraçado, quando você fala da Abrazel, que é a Associação de Bares e Restaurantes, eles enxergam a gastronomia, mas eles enxergam comida fora do lar, né? Que é buffet, que é... o boteco. É o boteco, é a alimentação. Exatamente. Então, eu acho que Campinas deu esse boom, porque os serviços tiveram que crescer muito para dar conta do volume de negócios que a cidade tinha, né? Sim. E aí, eu entro nesse contexto em 2013, como diretora de turismo, dentro de uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A gente tinha 3 diretorias. Então, esse olhar muito do negócio, né? O turismo não como, lazer, não, como negócio de turismo. E peguei em 2014 o desafio da Copa do Mundo. Então, trazer o destino, trazer Campinas para esse destino desejado de trazer as seleções, e aí toda aquela relação. Foi uma das maiores experiências que eu tive. Foi muito massa. Eu não tenho a menor dúvida que na minha vida foi um divisor de águas. A experiência, porque eu fui a coordenadora do comitê da Copa dentro de Campinas. Então, a captação das delegações, fazer essa relação com a hotelaria, fazer a relação com os órgãos, né? Incrível. E a Campinas foi a única cidade sede sem ser capital? A gente teve outras, mas eram coisas... Por exemplo, Águas de Lindóia foi por quê? Porque eu tinha o Oscar, que tinha sido jogador, e tinha lá um centro de treinamento. Mas fora isso, eram as grandes capitais. E eu acho que tem o contexto da gente ser uma sede que recebeu Portugal, que tinha o Cristiano Ronaldo quando ele ganhou a bola de ouro. Sim, era isso. Quer dizer, você tem uma das seleções mais... requisitadas, né? Sim, dentro daquelas que... E aí eu fiquei na diretoria de turismo por 8 anos, então só para andar um pouquinho aí para esse lugar na linha do tempo. E esse lugar de ser uma articuladora dentro do município, né? Então, e olha que coisa interessante. Cabia à Secretaria de Esportes cuidar disso. Mas, quando a Copa veio, a gente tinha que receber as delegações. E eles não tinham ninguém que falasse inglês. Então, o Jonas chamou o meu secretário, porque eles não tinham ninguém que recebesse as delegações, e falou, eu quero que a Alexandra assuma, porque eu sei que ela fala inglês. E ele falou, não, pode... Ele nem me perguntou, ele não me consultou para aceitar, né? E aí, eu me lembro que eu assumi, e no dia seguinte,
eu tinha que receber uma delegação. E aí é esse olhar nosso do turismo, que sempre é um olhar de receptivo, Sim. de conexão, de conseguir fazer gestão de equipes. Porque evento você tem que estar fazendo gestão de equipes. Sim. Hotelaria você tem que fazer gestão de equipes. Agência ou fazer pacote você tem que fazer gestão de equipes. Então, para mim, aquilo era muito natural. E aí, só que para mim, eu não tinha noção daquilo que eu estava assumindo, né? Então, essa relação com a FIFA, essa relação com os órgãos, Demais, né? essa relação com os hotéis e com os campos de futebol. Então, foi o maior, sem dúvida nenhuma, maior aprendizado da minha vida. E aí, eu fiz Copa do Mundo 2014 e Olimpíada 16, que apesar de ter sido no Rio de Janeiro, Sim. a gente tinha um centro de treinamento de alto rendimento em Campinas. E eu cuidei a né? passagem da tocha olímpica. É. Então, Muito assim, legal. aprendizados incríveis. Tanto é que até hoje eu tenho relação com os órgãos de segurança pública, eu conheço todos assim, comandante, Bombeiro, exército, polícia. bombeiro, porque eu coordenava. E eles brincam, né? Assim, eu conheci você na Copa do Mundo. Né? Sim. Então, toda essa conexão. E fiquei diretora de turismo por dois mandatos do Jonas. Quando foi a virada, né, da eleição do Dário, ele era secretário de esportes. Sim, Ele sim. não tinha sido secretário de esportes da Copa, mas ele tinha sido na Olimpíada. E aí a gente tinha uma relação muito boa dos eventos que eu fazia com Esportivos, ele. né? Eu lembro E aí disso. que eu acabei tendo uma relação com ele. Ele falou, eu quero que você continue na secretaria. Quanto, Ju? 5 minutos. 5. Ai, gente, passa muito rápido. Passa. Ai, vamos marcar um parte 2, né? Eu acho que só pra falar de assim, vamos chegar até o Vamos. turismo. Que aí a gente passa todos os projetos que a gente tem. É Nossa, eu queria verdade. falar tanta coisa. Teve o projeto do hip hop, Muita coisa. das ativações com as culturas afrodescendentes que a gente se encontrou. Sim. Tanta coisa. Vai tem que ter parte 2. Eu acho que a cultura é uma Nossa, muito coisa massa. muito diferente na minha Muito. vida. Até porque o turismo, ser diretora de turismo era minha zona de conforto. O serviço público, não. Sim. Mas o mercado, e eu acho que é óbvio que eu fui convidada por um valor que eu consegui agregar por ter sido uma empresária e conseguir ter essa interlocução, né? Porque também acho que a gente tem que entender esse contexto de vir para uma prefeitura no governo Jonas, depois do momento que teve muita crise no governo, que foi a saída do Hélio, Sim, todos sim, 3 sim. prefeitos sendo alterados, e você entrar nesse contexto que eu tinha que trazer de volta a confiança dos empresários no setor público. E o Então, Brasil em si, né? A gente teve turbulência aí, né? Na parte política, acho que nunca Pequeno vista. tornado. Acho que nunca vista aí parecia a Copa do Mundo, né? Decisão de Copa do Mundo. E realmente a política, a parte pública ficou muito em evidência, né? Tanto lado positivo quanto negativo. Então, resgatar isso, para quem estava ali, né, nessa área em específico, eu acredito que tenha sido um desafio. Você quer ir para as perguntinhas finais? Vamos para as perguntinhas finais. A gente queria te trazer de novo, quando você conseguir um horarinho na sua agenda, porque acho importante a gente falar sobre Nossa, planos quero muito. futuros. 2024. Não, vocês estão aqui, né, com esse valor que a gente, o ano que vem, Campinas completa 250 anos. Então, eu reputo que, assim como eu disse que fazer a Copa, depois a Olimpíada, né, ter esse desafio da gente trazer conteúdo para essa virada de data, né, que é um número importante. E aí tem isso. Eu sou de todos os comitês de eventos da cidade. Eu estou no comitê do Natal, do comitê do Outubro Rosa, do Novembro Azul. Quando eu vejo, eu estou envolvida. Porque todo mês tem alguma coisa, porque a gente se mete em tudo mesmo. É isso que a gente é quando a gente faz eventos, né? Ale, a gente tem umas perguntas que a gente faz para todo convidado sobre café, para dar uma descontraída, né, Van? É. Agora nós na reta final aqui.
E a gente queria perguntar para você algumas perguntinhas, jogo rápido, assim. Café, a gente já sabe, mas para o público saber, você toma com ou sem açúcar? Tomo sem açúcar, mas tomei com adoçante por muito tempo, quando eu fazia dieta. Então, açúcar faz 20 anos que eu não ponho açúcar na minha, né, assim, não tomo com açúcar, não tomo nada. Maravilha. E você prefere um coado na hora, assim, ou um expresso? Mas coado total. Coado, né? Eu sempre sou do coado. Agora, o café, ele traz pra gente memória afetiva, né? Muita memória afetiva. Quando você pensa no café, que momento da sua vida você lembra, assim, mais com saudade de algum momento específico da sua vivência? Enfim? Olha que engraçado. Durante muito tempo, como minha mãe saía mais cedo e meu pai levava a gente na escola, ele que fazia café. Café, de coar o café. Uhum. Então, isso é uma coisa que eu sempre... essa coisa do cheiro do café, eu sempre acho que remete para essa coisa de família, né? Sim. Daquele lugar na mesa. E é muito engraçado que minha mãe também faz um café muito gostoso. Então, toda vez que eu vou na casa dela, ela, vamos tomar um café? Ou se ela me liga e fala, vamos tomar um café? Então, essa coisa de... O café sempre acompanha papo. Sempre acompanha aquele momento de acolhimento. É um bate-papo entre amigos. Total. Acolhedor. Olê, vou deixar aqui, ó, um mimozinho pra você. Uma pequena lembrancinha. Uma lembrancinha. Depois a gente vai tirar uma foto. Ai, que graça. E obrigada, pra quem quiser te seguir nas redes sociais, caso alguém não conheça. A gente vai deixar o arroba aqui. Se você quiser deixar o seu arroba aí, a gente... O meu é @Alexandra Caprioli. Mas é muito importante dizer que tem uma separação da Alexandra secretária. Então, quem quer saber das coisas da secretaria é no Instagram da secretaria, @campinas.culturaturismo. Então, lá você vai encontrar programação ou conectado com a Sinfônica de Campinas. E o Aliás, meu... tem que trazer os prazeres aqui, né? Ai, vamos marcar! Vamos! Ele é ótimo. Ele é ótimo, ele é um querido. E o meu, ele é uma mescla mesmo dessa vida maluca que eu tenho, indo nos eventos. Quer dizer, eu não mostro o evento sob a perspectiva da secretaria, mas sim Alexandra, vivendo esses eventos. E o meu, ele tem muito da minha vida de atividade física, essa pessoa que ainda é muito obstinada, que a atividade física é minha saúde mental. A minha saúde mental se dá através desse processo, né? Lê, você é muito inspiradora, você é muito exemplo pra gente. Com certeza. Muito querida mesmo, assim, muito referência. E a gente fica muito feliz de ter você na secretaria, né? Que bom, trazendo aqui Campinas, colocando Campinas em destaque. E a gente poder ser seu amigo, tá aqui batendo papo com você. Eu acho que é isso mesmo. Viu? Obrigada mesmo. Eu acho que a vida da gente, eu falo que isso é muito da criação e dos valores que você aprende, é isso. A vida das pessoas, a vida da gente só vale naquilo que a gente toca as pessoas e nas relações que a gente constrói. E eu acho que a única sorte que eu tenho, eu nunca tive que atravessar a rua para fugir de nada, né? Assim, eu tenho orgulho de todos os lugares por onde eu passei, de todas as relações que eu tive, sempre foram relações muito calorosas, como Marcou e acompanhou a vida da gente durante muitos anos, né? Sim. Super Prazer, obrigado. de verdade. Gente, Vai parabéns. ter parte 2, viu? Vai ter. Fale. Fiquei muito feliz e quero vir falar de... Vamos falar que tem muito assunto. Vamos aqui no... Tchim, obrigado. Gente. A gente se vê na próxima. Pode café.